Sani Sani, cari veneti, allora sto video qua parlerò sopra un nome di famiglia che già sa conoscesto perché non è solo che un nome di famiglia ma anche una parola in lingua veneta. Dunque, a una parola è anche un nome di famiglia sa conoscesto da altri veneti. Al manco quei veneti che sa parlare veneto, la nostra vera lingua è il veneto, no l'italiano, avanti così, neanche il portoghese, no? Esse vídeo aqui é sobre a família Toso. Como eu falei para vocês aqui, estava falando para vocês em Vêneto, é um nome, né? Um nome muito conhecido, não só o nome, não só a família, mas também a palavra, porque a palavra é uma palavra vêneta, Toso. Toso é uma palavra vêneta, isso não se encontra dentro do vocabulário italiano, enfim, é uma palavra vêneta. Então a gente vai conhecer un pouco mais sobre essa família, però prima che vi parlo una scianta su questo nome di famiglia qua, vi demando da mettere il mi piace sopra il video, da iscriversi sul canale se non si mi iscriveste, beh no? E anche da sparpagnare il video con la vostra famiglia, con gli amici, avanti così. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, curte o vídeo, e depois não deixa de compartilhar também esse vídeo aí nas suas redes sociais, com a família, com os amigos, enfim, né? Porque é sempre bom. Além, né, da gente conseguir engrandecer o canal, fazer com que o canal se torne mais conhecido, para mais pessoas terem acesso, os mais descendentes de vênetos, e a gente consegue espalhar, né, disseminar a nossa cultura de um modo melhor, vocês também acabam tendo mais informações e mais informações relevantes para todos vocês. Bene, adesso che abbiamo fatto la prima parte qua del video, vedremo cosa che viene fuori. Sì. Então, o sobrenome Toso, esse sobrenome aqui, como eu falei para vocês, é tipicamente vêneto, a gente já consegue ver porque a palavra é uma palavra da língua vêneta, né? Toso em língua vêneta é ragazzo em língua italiana, então vocês podem ver, né? Porque muitas pessoas pensam que vêneto é um dialeto do italiano, mas como dialeto? Como é que uma palavra que é ragazzo no italiano, que o italiano na verdade é toscano, né? Italiano foi um nome que deram depois, só porque veio a surgir o estado da Itália aí a partir de 1815. Então a partir disso é como se fosse juntar toda a Península Ibérica e aí falar, não, nós falamos ibérico, né? Ninguém mais fala espanhol, nem português, agora a gente fala ibérico. Então é uma invenção estatal, né? Obviamente aquilo que se fala na Itália hoje é toscano, variante mais ou menos uma variante florentina, mas não daria para falar porque na verdade se teve muita mudança. Então sim, é um toscano, tá? É uma variante de toscano. A mesma coisa a gente acaba vendo aqui, né? Não tem como o vêneto ser um dialeto do toscano ou do italiano, porque a gente começa a ver que existem palavras que elas pegam outras referências, né? Elas surgem de outros locais ali, né? Mesmo que surja do latim, assim como acontece em outras línguas, por exemplo, no vêneto fenestra, no italiano também é parecido finestra, mas a gente pega no português janela, todas as palavras, essas duas palavras provém do latim, porém de palavras diferentes, de conceitos diferentes, né? Então a mesma coisa que acontece muitas vezes com o vêneto e com o toscano, ou vulgo italiano. Nós temos lá ragazzo no italiano e tem toso no vêneto. Toso deriva de uma palavra diferente, de uma ideia, de um conceito diferente do latim. E ragazzo de outra coisa. Então isso aqui são duas línguas diferentes, né? Por exemplo, seria um dialeto, né? Daria para definir se fosse um dialeto, se todas as palavras do vêneto, se o vêneto inteiro, a língua vêneta inteira, ela fosse só uma pequena derivação ali do toscano, do italiano, enfim, né? Por exemplo, ao invés de falar ragazzo, falar ragazzo, ragaz, e avanti così, né? Só pega a palavra italiana e dá uma venetizada, né? Tipo, digamos, uma regionalizada. É como acontece, por exemplo, os dialetos do português dentro do próprio Brasil, né? O Brasil tem vários dialetos do português, inclusive o meu, que é o dialeto gaúcho. Evidentemente, fora do vídeo, quando eu não estou gravando o vídeo, eu não falo assim, né? Eu falo de um jeito diferente, mas vocês, as pessoas que são de outros lugares do Brasil, já conseguem perceber que eu falo diferente delas, né? Então, e quando eu tô, né, entre amigos, entre família, eu realmente falo de um jeito mais, enfim, né, que a gente consegue perceber que não tem, que se
distancia muito do português padrão do Brasil, né? Que seria aquele português que a gente vê da TV e tudo mais, aquelas coisas. Então esse seria o meu dialeto, a minha variante portuguesa. A mesma coisa aconteceria com o Vêneto em relação ao italiano, se ele fosse um dialeto do italiano. Não é porque, né, possui, a maior parte das suas palavras são diferentes ou possuem ideias, conceitos diferentes, vêm de outras coisas, por exemplo, vardar que vem do germânico vartem, não vem de guardare do italiano, né, do toscano. Então são coisas diferentes. Bom, vencida essa parte, vamos tentar entrar aqui no sobrenome Toso. Então ele deriva diretamente, como eu falei para vocês, da palavra Toso, primordialmente da palavra Toso, que é em língua vêneta, não em italiano, e significa menino, Toso, menino, e Tosa, menina. Obviamente existem outros sinônimos nisso em vêneto para falar, né, menino, menina, mas essa é uma das palavras mais difundidas e mais conhecidas, e uma das, né, que fica nos tópicos aí, né? Como, por exemplo, menino, a palavra menino em português é bem difundida, mas se tem outras palavras para falar menino em português também, né? Menino, rapaz, enfim, guri aqui no dialeto gaúcho, piá, enfim, tem várias palavras. O vêneto é igual, o italiano é igual, todas as línguas são assim, né? Às vezes a gente coloca coisas só porque uma língua minoritária, então eles começam a inventar um monte de mitos e um monte de coisa, e aí as pessoas esquecem de olhar para suas línguas de estado, suas línguas atuais de estado, que elas funcionam do mesmíssimo jeito, e por conta disso elas são reconhecidas muitas vezes como nossa, que língua rica, que língua maravilhosa, e quando a gente olha para uma língua minoritária, é um dialeto, porque tem muitas, varia, ninguém fala igual. Então a gente tem que parar com essas besteiras, ok? Então, por sua vez, obviamente ela deriva do latim, de uma palavra que tem um significado muito próximo também de uma palavra portuguesa. Tonsus, ok? Que significa cortar, raspar, e obviamente isso aqui foi ligado sempre ao costume de cortar, principalmente o cabelo dos meninos, ok? O cabelo dos meninos bem curto. E é daí que obviamente deriva o verbo em português, mas também em vêneto, a palavra tosar. Existe isso em vêneto, tosar, com o mesmo significado. E em português também tosar. Só que em vêneto é escrito com Z e no português com a letra S, porque o português segue outro sistema, ok? Então, toso vem, obviamente, de tonsus e tosar. Inclusive, eu até separei algumas imagens aqui para vocês, como eu sempre faço, e para retratar, né, o que acontecia, principalmente na Idade Média. Os sobrenomes, vocês sabem que eles são bem ligados, né, com a Idade Média, porque eles passam a surgir realmente ali naquele período. Então, como eu havia dito para vocês, era muito comum mesmo, se raspar, né, tosar a cabeça dos meninos. E, obviamente, depois, né, a palavra toso, que dá origem a tosa, só apenas a versão feminina. Então aí a imagem, digamos, do barbeiro, né, o barbeiro medieval, né, raspando a cabeça aí da criança. Bom, então seguindo aí o nosso vídeo, evidentemente a gente tem essa palavra tosar, né, tosar, que existe no vêneto e existe também em português, e portanto é muito famoso para a gente, é aplicado geralmente a animais, né, banho e tosa, pet shop, enfim, essas coisas, mas também a outros animais, como a gente pode ver aí, a ovelha. Então a operação de tosar a lã, né, a parar-lhe a felpa, e tosquia, né, tosar, tosquia. A gente já pode falar um pouquinho sobre a tradição dos vênetos antigos, né? Eu acredito que essa tradição de raspar o cabelo dos meninos, principalmente, ela vem aí de uma tradição dos vênetos antigos, que era o quê? Os vênetos antigos, os homens usavam o cabelo sempre raspado, né? Sempre tosado. Isso diferenciava bastante das mulheres, evidentemente. As mulheres usavam o cabelo longo, comprido, mas os homens, eles tinham essa tradição dos vênetos antigos de usar o cabelo sempre raspado. Isso que marcava, né? Então várias inscrições, digamos, vários desenhos, principalmente que eles faziam nas cítulas, né? As cítulas eram as vasilhas onde eles colocavam as cinzas. Se tinha esses desenhos em folha, né? Em folhas de bronze, em lâminas de bronze, onde a gente pode perceber que os homens sempre possuíam a cabeça raspada. Então acredito que essa é uma tradição vêneta que sempre foi muito forte e ficou aí também atrelada ao tempo da Idade Média, e acabou dando o sentido da palavra
Toso também, né? Obviamente ela vem do latim, a língua dos primeiros vênetos não era latim, era o venético, mas, né, depois de um tempo, depois da expansão do Império Romano, enfim, se adotou o latim, mas o sentido original aí do porquê essa tradição provavelmente venha dos vênetos antigos. Para quem não sabe, né, os vênetos antigos mais ou menos chegaram à Península Itálica por volta do ano 1000 a.C., ok? Não existiam romanos ainda, então existiam aí os etruscos, enfim, né, os primeiros povos da Itália. Bom, é uma história sempre muito interessante. Em alguns casos também, né, a gente pode ver que esse sobrenome ele pode ter derivado de um topônimo, né, um termo arcaico que era Tosello, que significa nada mais, nada menos do que do céu, ok? Do céu é isso aqui, também atrelado aí à Idade Média, que muitas vezes a gente enxerga também nos filmes, nas séries, né, de pessoas nobres. Então essa parte aqui da cama, enfim, para cobrir, né, todo esse aparato aqui, esse aqui é o dossel. É o dossel. Então talvez poderia também ter indicado uma pessoa particularmente pomposa, uma pessoa que tinha posses, né? Mas é óbvio que famílias vênetas com sobrenome Toso, realmente a gente já pode ter praticamente 100% de certeza que esse nome vem da língua vêneta e se refere à primeira derivação aí que eu falei para vocês de menino, ok? De tosar alguma coisa. Muito bem, muito bem. Então, já chegando ao final aí do nosso vídeo sobre a família Toso, esse traço aqui, né, desse sobrenome, eu vi que ele começa a ser encontrado aí já a partir do ano de 1200. Então, um sobrenome bem antigo já, né, 1200, aí é o traço dos primeiros sobrenomes, dos primeiros registros de sobrenomes, e evidentemente, como eu falei para vocês, esse sobrenome Toso é muito difundido no norte da Itália, é raro encontrar em outras regiões da Itália, aí, que tem outras particularidades, outras influências, então a maior concentração é óbvio, né, na região do Vêneto, até mesmo por ter essa ligação com a palavra Veneta. E proprio così vi ringrazio un'altra volta che si quadri guardare il mio video, se ti notici mi iscrivesti sul canale, me raccomando, te puoi iscriverti sul canale che sempre se modrio mettere fuori dei video nuovi, e adesso te puoi anche mettere il me piace sul video, che ti ringrazio una strafa, va bene? Então pessoal, se inscreva aí no canal, compartilhe um vídeo, tchau tchau, estou com Frei Soré.